échappé qui vit. Tu le sais, oh mon Dieu, tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. História de uma alma. Manuscritos autobiográficos de Santa Teresinha. Capítulo 5. Depois da graça recebida no Natal. Período de 1886 a 1887. Se o céu me cumulava de graças, não era porque as merecesse, sendo eu ainda muito imperfeita. Tinha, na verdade, um grande desejo de praticar a virtude, mas procedia fora de propósito. Eis um exemplo. Como eu era a caçula, não estava habituada a servir-me sozinha. Celina arrumava nosso quarto de dormir em comum e eu não fazia nenhum trabalho doméstico. Depois da entrada de Maria no Carmelo, acontecia-me algumas vezes que, para agradar ao bom Deus, tentava arrumar a cama, ou então, na ausência de Celina, ia de tarde recolher seus vasos de flores. Como disse, fazia tais coisas unicamente por amor do bom Deus, e por isso não devia contar com o agradecimento das criaturas. Mas, infelizmente, não era o que se dava. Se Celina, por desgraça, não aparentava estar feliz e surpresa com os meus pequenos préstimos, eu não ficava satisfeita e fornecia-lhe provas com minhas lágrimas. Tornava-me realmente insuportável por causa da minha extrema sensibilidade. Por essa razão, quando me acontecia causar involuntariamente algum pequeno desgosto a uma pessoa querida, em vez de conter-me e não chorar, agravando a falta, em vez de atenuá-la, chorava como se fosse uma Madalena. E quando começava a consolar-me pela coisa em si mesma, chorava por ter chorado. Eram inúteis todos os raciocínios e não tinha por onde corrigir o mesquinho defeito. Não sei como acalentava a doce ideia de entrar para o Carmelo, se ainda estava nos coeiros da infância. Foi necessário que o bom Deus operasse um pequeno milagre para me fazer crescer de uma vez. E tal milagre se realizou no santo dia de Natal. Nessa noite luminosa que projeta num clarão as delícias da Santíssima Trindade, Jesus, a doce criancinha nascida há 1 hora, mudou a noite de minha alma em torrentes de luz. Nessa noite, quando se fez fraco e sofredor por meu amor, tornou-me forte e corajosa, revestiu-me de sua armadura. Desde aquela abençoada noite, não me deixei vencer em nenhum combate. Pelo contrário, avançava de vitória em vitória e entrava, por assim dizer, numa corrida de gigante. Estancou-se a fonte de minhas lágrimas, e só rara e dificilmente se abria dali por diante, vindo a justificar-se a observação que me fora feita. Tanto choras em tua infância, que não te sobrarão lágrimas para chorar mais tarde. Em 25 de dezembro de 1886, recebi a graça de sair da infância
Numa palavra, a graça da minha conversão completa. Voltávamos da missa da meia-noite, na qual tive a aventura de receber o Deus forte e poderoso. Chegando aos Bissonettes, senti a alegria de ir pegar meus sapatos na lareira. Tanta alegria nos proporcionara na infância o antigo costume, que Celina queria continuar a ter-me como caçula, por ser o bebê da família. Papai gostava de ver minha satisfação, de ouvir meus gritos de alegria quando eu retirava cada surpresa de dentro dos sapatos encantados. E o contentamento do meu querido rei aumentava a minha felicidade. Jesus, porém, querendo mostrar-me que eu devia livrar-me dos defeitos da infância, subtraiu-me também as inocentes alegrias desta idade. Permitiu que papai, extenuado com a missa da meia-noite, se enfadasse à vista dos meus sapatos na lareira e proferisse estas palavras que me atravessaram o coração. Afinal, que sorte ser este último ano! Então, subia eu a escada para tirar o chapéu. Conhecendo minha sensibilidade e vendo lágrimas brilharem em meus olhos, Celina também estava bem a ponto de chorar, pois me queria muito bem e compreendia minha mágoa. «Ó, Teresa», disse-me ela, «não desças. Seria por demais custoso ir neste momento ver o que há nos teus sapatos». Teresa, porém, já não era a mesma. Jesus transformara-lhe o coração. Depois de sufocar minhas lágrimas, desci rapidamente a escadaria. A comprimir as batidas do meu coração, peguei os meus sapatos, coloquei-os diante do papai e fui tirando, alegre, todos os objetos, com o ar feliz de uma rainha. Papai ria-se. Tinha ele também recuperado a alegria. E Celina estava sob a impressão de um sonho. Felizmente, era uma doce realidade. Terezinha reencontrara a força de ânimo que perdera aos 4 anos e meio e conservá-la-ia para sempre. A partir desta noite de luz, começou o terceiro período da minha vida, o mais belo de todos, o mais repleto de graças do céu. A tarefa que em 10 anos não me foi possível desempenhar, Jesus a executou num ápice, contentando-se com minha boa vontade, que nunca me faltou. Como seus apóstolos, poderia eu dizer-lhe: Senhor, pesquei a noite toda e nada apanhei. Para comigo, mais misericordioso ainda do que para com seus discípulos, o próprio Jesus tomou a rede, lançou-a e recolheu-a cheia de peixes. Fez-me pescadoras de almas. Senti grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores, desejo que nunca sentira de maneira tão pronunciada. Senti, numa palavra, a caridade penetrar-me o coração, a necessidade de esquecer-me a mim mesma para dar prazer e desde então fui feliz. Quando num domingo olhava uma gravura de Nosso Senhor na cruz, impressionei-me com o sangue que escorrera de uma de suas mãos divinas. Acometeu-me grande dor, considerando que o sangue caía por terra, sem que ninguém se interessasse de recolhê-lo.
e tomei a resolução de manter-me em espírito de fé junto à cruz, para receber o divino orvalho que dela promana, compreendendo que, depois, deveria espargi-lo por sobre as almas. No coração me repercutia também, continuamente, o brado de Jesus na cruz: tenho sede. Essas palavras acendiam em mim um ardor estranho e muito ativo. Queria dar de beber ao meu bem-amado e sentia-me a mim própria devoradora de sede pelas almas. Não eram ainda as almas de sacerdotes que me empolgavam, mas a de grandes pecadores. Ardia no desejo de desviá-los das chamas eternas. Com o objetivo de incitar meu zelo, o bom Deus mostrou-me que meus desejos lhe eram agradáveis. Eu tinha ouvido falar de um grande assassino que acabava de ser condenado à morte por crimes horrendos. Tudo levava a crer que morreria impenitente. A todo custo, queria eu impedi-lo de cair no inferno. Para o conseguir, aplicava todos os meios imagináveis. Sentindo que nada poderia por mim mesma, ofereci ao bom Deus todos os infinitos méritos de nosso Senhor, os tesouros da Igreja. Pedi afinal a Celina que mandasse celebrar uma missa em minha intenção, não me animando a fazê-la pessoalmente, pelo receio de ser obrigada a declarar que era por Pranzini, o grande criminoso. Não queria também declará-lo a Celina, mas ela fez-me perguntas tão carinhosas e insistentes que lhe confiei o meu segredo. Longe de zombar de mim, pediu-me para me ajudar na conversão do meu pecador. Pão vivo, pão do céu, divina Eucaristia. Aceitei-o reconhecida, pois quereria que todas as criaturas se unissem a mim, para implorarmos o perdão do culpado. Sentia no fundo do coração a certeza de que nossos desejos seriam atendidos. Entretanto, na intenção de criar coragem para continuar a rezar pelos pecadores, declarei ao bom Deus que estava muito segura de seu perdão ao mísero e desditoso Pranzini, que nisso acreditaria, apesar de que não se confessasse nem manifestasse alguma sombra de arrependimento. Tanta era a minha confiança na infinita misericórdia de Jesus, mas que, para meu simples consolo, lhe pedia unicamente um sinal de arrependimento. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes. Minha oração foi atendida ao pé da letra. Não obstante a determinação de papai que não lêssemos nenhum jornal, julguei não estar desobedecendo quando lia os tópicos que se referiam a Pranzini. No dia imediato à execução, tomo em minhas mãos o jornal La Croix. Abro pressurosa e o que vejo? Oh, minhas lágrimas traíram minha emoção. Foi preciso recatar-me. Não tendo confessado, Pranzini subiu ao patíbulo e preparava-se para meter a cabeça no lúgubre orifício. Quando, levado por súbita inspiração, se volta e toma o crucifixo que o sacerdote lhe apresentava, beijando-o 3 vezes as sagradas chagas. Sua alma foi então receber a misericordiosa sentença daquele que declara haver no céu maior alegria por causa de um só pecador que faz penitência do que por 99 justos que não precisam de penitência. Obtive o sinal pedido
e o sinal era uma expressão fiel de graças que Jesus me tinha outorgado, para me induzir a rezar pelos pecadores. Não foi diante das chagas de Jesus, vendo correr seu sangue divino, que a sede de almas me calou no coração? Queria eu dar-lhes a beber esse sangue imaculado, e os lábios do meu primeiro filho foram colocar-se às sagradas chagas. Que resposta de inefável doçura! Oh, a partir dessa graça singular, dia por dia se avolumava meu desejo de salvar as almas. Tinha a impressão de que Jesus me dizia, como ele disse à samaritana: dai-me de beber. Era um verdadeiro intercâmbio de amor. As almas dava o sangue de Jesus. A Jesus oferecia as mesmas almas retemperadas com seu divino orvalho. Assim, parecia que tirava-lhe a sede, mas quanto mais lhe dava de beber, tanto mais crescia a sede da minha pobre alminha. E era esta sede ardente que ele me dava com a mais deliciosa bebida de seu amor. Mai più, Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore, tienimi stretto come un bambino. Em pouco tempo, o bom Deus soube fazer-me sair do estreito círculo no qual girava, sem saber como dele sairia. Grande é minha gratidão quando vejo o caminho que me fez percorrer. Todavia, devo dizê-lo, apesar de já ter dado o passo maior, restavam-me ainda muitas coisas que devia renunciar. Uma vez, desembaraçando de seus escrúpulos e de sua excessiva sensibilidade, meu espírito se desenvolveu. Sempre gostei do grandioso, do belo, mas naquela época fui levada por extremo desejo de saber. Não me restringindo às aulas e aos exercícios que minha professora me dava, aplicava-me por mim mesma a estudos especiais de história e de ciências. Outros estudos deixavam-me indiferente, mas essas duas matérias prendiam toda a minha atenção. Desta forma, adquiri em poucos meses maiores conhecimentos do que durante meus anos de estudos. Oh, que tudo não passava de vaidade e tribulação de espírito. Muitas vezes acudia à minha mente o capítulo da imitação de Cristo, onde se fala de ciências, mas sempre industriava um meio de continuar, apesar de tudo, dizendo a mim mesma que, estando em idade de estudar, nenhum mal havia de fazê-lo. Creio não ter ofendido ao bom Deus, muito embora reconheça ter aí aplicado um tempo inútil, porque para tal fim só empregava certo número de horas, que não queria exceder, com o intuito de mortificar o desejo demasiado vivo de saber. Estava na idade mais cheia de perigos para as adolescentes. O bom Deus, contudo, fez por mim o que Ezequiel refere em suas profecias. Passando junto a mim, viu Jesus que me chegara o tempo de ser amada. Fez aliança comigo e passei a pertencer-lhe como sua. Estendeu sobre mim seu manto, lavou-me com aromas preciosos, revestiu-me de roupas recamadas,
e deu-me colares e adereços de inestimável valor. Nutriu-me como flor de farinha, com azeite e mel em abundância. Então fiquei formosa aos seus olhos e fez de mim poderosa rainha. altro sole sulle colline. Sim, Jesus fez tudo isso por mim. Poderia retomar cada palavra que acabo de escrever, provando que se realizou em meu favor, mas as graças que citei mais acima demonstram-no de maneira suficiente. Vou apenas falar do alimento que me prodigalizou em abundância. Desde muito, nutria-me da flor de farinha, contida na imitação de Cristo. Era o único livro que me fazia bem, pois não tinha ainda deparado com os tesouros que se ocultam no Evangelho. Sabia de memória quase todos os capítulos da minha querida imitação de Cristo. Esse livrinho não me deixava nunca. No verão, carregava-o no bolso. No inverno, dentro do regalo. Isso se tornou tradicional. Em casa de titia, entretia-me muito com ele. Abriam-me ao léu e faziam-me recitar de cor o capítulo que se apresentava aos olhos. Fontane chiuse e mille candele accese. Aos 14 anos, com meu desejo de saber, o bom Deus achou ser preciso juntar a flor de farinha, mel e azeite em abundância. O mel e o azeite me fez descobrir nas conferências do padre Armignon sobre o fim do mundo atual e sobre os mistérios da vida futura. O livro foi emprestado ao papai por minhas queridas carmelitas, motivo pelo qual, ao contrário do meu costume, pois não lia os livros de papai, eu o pedi para ler. Essa leitura também foi uma das maiores graças de minha vida. Eu a fazia junto à janela do meu quarto de estudos e a impressão que dela me ficou é por demais íntima e afetuosa para que a possa externar. Stammi vicino. Todas as verdades fundamentais da religião, os mistérios da eternidade, mergulhavam minha alma numa bem-aventurança que não é desta terra. Já pressentia, não com a vista corpórea, mas com a do coração, aquilo que Deus reserva aos que o amam. E, vendo que as eternas recompensas não estão em nenhuma proporção com os leves sacrifícios da vida, queria amar Jesus apaixonadamente, dar-lhe 1000 sinais de amor, enquanto ainda o pudesse. Copiei vários trechos relativos ao perfeito amor e acolhida que o bom Deus dará aos seus eleitos no momento que Ele próprio se lhes tornar sua grande e eternal recompensa. Não parava de repetir as palavras de amor que me tinham abrasado o coração. Regina della pace.